Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui hoje, é domingo, dia 16, e eu vou fazer um apanhado daquilo que foi falado durante a semana, uma projeção para a semana que vem, daquilo que está acontecendo na COP30, e vamos trazer algumas realidades e questionar algumas falácias que vêm sendo colocadas para que a gente possa torcer que o Brasil não entre mais em uma outra roubada, travando o seu desenvolvimento e sua produção de alimentos, que é o nosso foco, tá certo? Então, eu vou começar com o histórico dessas convenções climáticas para a gente poder chegar num consenso disso daqui. Então, olha só, em 1992, eu lembro disso daí, teve um grande movimento, né, que iniciou esse processo, que foi a Rio 92, Acordo Ambiental, e aí houve a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E aí começou essa discussão sobre gases de efeito estufa, que a gente tem que controlar, porque tá acontecendo um aquecimento global, tá certo? Em 1997, houve o protocolo de Kyoto, né? Esse protocolo de Kyoto, ele trouxe como marco histórico o acordo internacional a estabelecer metas obrigatórias para a redução de gases de efeito de estufa, tá? Esse protocolo foi assinado em 97 e entrou em vigor em 2005, né? Mas nesse caso, os Estados Unidos não aderiu a esse protocolo, tá? Então a gente já está vendo aí que a participação dos Estados Unidos, por vezes, não acontece. Por quê? Porque ele emite, sempre emitiu, é o que mais emitiu gases de efeito estufa desde a Revolução Industrial. E aí a gente continua, né, nessa expectativa de um grande acordo global, lembrando que de 92 em diante ocorreu aquele fenômeno chamado globalização, onde os países se abriram, entraram numa grande cadeia global, e de lá para cá, 33 anos, muita coisa aconteceu. Então vamos chegar agora para poder ver como o país deveria se posicionar agora, depois de passado tudo isso. No Acordo de Paris, que foi em 2015, teve uma decisão de limitar o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus, buscando esforços para que não ultrapasse de 1,5, através da redução das emissões de gases de efeito estufa. Tá certo? Então ficou decidido, em 2015, eu estou em saltos, tá, gente? Limitar o aquecimento global, mantendo o aumento da temperatura média do planeta bem abaixo de 2 graus, com esforços para limitá-lo a 1,5. E aí eu vou ao lado dessa imagem à direita, para mostrar emissões de CO2, que é o principal gás de efeito estufa, né, o único gás metânico, gás metano, perdão, é, 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 óxido nitroso, né, outro vapor d'água mesmo, né, ele produz um efeito estufa. E aí você tem ao lado o principal gás de efeito estufa, né, que é o CO2, emitido por países desde 1850 a 2022. Vocês veem a China lá em cima, e por per capita, a China não é a que lidera. Mas em termos de volume total, a China, ela, nos últimos 30, 40 anos, né, teve essa aceleração da China, crescimento absurdo e com queima de muitos combustíveis fósseis. Estados Unidos, segundo, Índia, Rússia, Japão, Irã, Indonésia, Alemanha, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Esse gráfico, ele não coloca aquilo que é de emissão em relação ao uso da Terra, tá? E que é o que interessa a nós. Só aqueles que emitiram CO2 através de queima de combustíveis fósseis, principalmente esses aí. Então, você vê, China, Estados Unidos, o Brasil está fora, tá? Então, primeiro ponto, em termos do que foi retirado de combustíveis fósseis, o carvão mineral ou petróleo, desde 1850 até 2025, ali está 2022, mas vamos colocar mais ou menos isso daí, 2025, nós tivemos uma queima absurda por todos esses países que são responsáveis por 97%, 98% do CO2 que está na atmosfera, tá certo? Vamos colocar 80%, porque tem outros países que foram emitindo também, não nessa quantidade, mas eles são responsáveis pela grande maioria. Não estaríamos nessa situação se não fosse esse país, tá certo? Agora, vamos a outro comparativo. Emissões históricas desde a Revolução Industrial. Aí eles falam sobre os países industrializados, que eu já citei, outros países, Rússia, e vem o Brasil. O Brasil aparece com emissões históricas, 5% do total histórico, sendo mais de 85% disso associado ao desmatamento. Quer dizer, em termos de emissão de combustíveis fósseis, porque o desmatamento é o quê? Você desmata, depois eu vou mostrar o ciclo do carbono, mas você não retirou do subsolo. O que estava no solo, você emitiu. Então você pode reter novamente no solo. É essa a vantagem do Brasil. Então, na realidade, 0,75% corresponde àquilo que foi emitido pelo Brasil em relação à queima de combustíveis fósseis. E por que acontece isso? Porque a principal finalidade da queima dos combustíveis, e principalmente em outros países, é para poder movimentar a indústria. O Brasil teve uma industrialização, mas não queimou muito, e porque o Brasil ele tem uma matriz energética limpa para poder mover essas indústrias, né? Antes era predominantemente através da hidrelétrica. Agora nós já temos quase 27% entre eólica, 23% entre eólica e solar, renováveis.
temos o uso de bagaço de cana, temos o uso de biocombustíveis. Nós somos o país com a matriz energética mais limpa do mundo. Então, por isso que a gente não polui. Aí, sabe o que eles querem? Eles querem que nessa parte de uso de solo, nós, que correspondemos a 0,75% dessa emissão, que não tem ciclo, nós sejamos responsáveis agora para poder parar esse aquecimento. Não vai acontecer, tá certo? Não vai acontecer. O mundo vai continuar a esquentar porque os países continuam queimando combustível fóssil. E aí está o exemplo. Nós fizemos lá o Protocolo de Paris e em 2024, que era previsto para 2050 só a gente atingir essa marca, é o primeiro da história a ultrapassar a marca de 1,5 de aquecimento. E a temperatura média do planeta rompe o limite de 1,5. São as mesmas notícias, né? Conforme dados meteorológicos do início de janeiro, agora, tá certo? Então, eu vou trazendo para vocês esses dados para que vocês reflitam um pouco no buraco que a gente se enfiou. A gente está querendo controlar a emissão, resolver problema do mundo que não fomos nós, nem nós que criamos, e nem nós vamos resolver. E o resto do mundo, que é o principal. O resto do mundo não, vamos selecionar. Os países desenvolvidos, eles estão nem aí, eles vão continuar queimando, eles querem é ganhar dinheiro e mitigar danos dos efeitos climáticos e proteger a população. E o que nós vimos desde 92 para cá é um movimento contrário à globalização. Os países agora estão buscando as suas soberanias, as suas individualidades, estão saindo de blocos. O próprio Donald Trump já falou o seguinte: drill, baby, drill, perfure, vou queimar combustível fóssil e desenvolver meu país. Ó, cada um dos seus países aí da OTAN se vira aí com sua defesa, vou parar de gastar com vocês. Deixou de ser xerife do mundo, no sentido de querer coordenar, ajudar todo mundo, e agora é cada um por si. A China, no mesmo sentido, e eu acho que todos os países têm que buscar isso. E qual o principal interesse do Brasil, que eu creio nesse posicionamento? Também buscarmos farinha pouca, meu pirão primeiro. Buscarmos dois pontos que são críticos, nevrálgicos para qualquer país, senão ele colapsa. Energético, nós estamos indo num bom caminho, temos tudo para sermos potência, e já somos em termos de sustentabilidade, e alimentar. Aí é que nós temos que focar. Então, tudo que não for nesse sentido tem que ser desconsiderado ao final da Copa, tá certo? E nós estamos entrando já em roubada. E eu acho que existe esse alarmismo que a gente tem que esquecer agora. Entenda o que significa o limite de 1,5 crucial para o aquecimento global. Aí eles vão falando aqui sobre a concentração atmosférica de dióxido de carbono, atingiu no ano passado esse nível mais alto em 2 milhões de anos. E aí também a temperatura subiu, 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Aí vem a cataclisma, né? Rompimento o ponto de não retorno, enchentes, secas, incêndios. Então, é aquela ideia apocalíptica, né? Que vai acontecer e o mundo deveria estar muito preocupado. E qual a realidade que a gente vê? Líderes dos 4 dos 5 maiores poluidores não estão na COP30. Ah, eles estão preocupadíssimos. Eles nem apareceram. Então, primeiro é a China, segundo os Estados Unidos, terceiro a Índia, o quarto a União Europeia mandou representante, veio aqui, né, com a líder da União Europeia, e o quinto Rússia não apareceu. Então, no 2024, o ano que até agora foi o mais quente, em média, a gente viu que continua a emissão, né, não aumentou muito, mas continua a mesma quantidade, o mesmo ritmo que vinha acontecendo, né? E a gente está desde 92 falando sobre isso e não vai mudar. Então, o que que eu acho? O que que eu vejo, tá? O Brasil ele tem que se posicionar agora no interesse próprio. O acordo que for feito, qualquer coisa que nós formos abrir a mão, tem que ser abrir a mão se nós tivermos retorno financeiro para poder investir nisso. Senão, não se abre mão de mais nada. É soberania, soberania do solo, do uso do solo e soberania alimentar. Se o Brasil não tiver isso, nós ficarmos agora com um obstáculo com relação às questões ambientais, impedindo o Brasil de continuar o desenvolvimento, vamos chegar a um ponto que nós não vamos ter nem soberania alimentar, tá certo? Nós já temos algumas dificuldades para poder manter a nossa soberania, principalmente questão de fertilizantes. Nós temos fertilizantes no subsolo e podemos extrair, mas não conseguimos. Petróleo, a margem equatorial está aí um exemplo. Então o Brasil ele pode até vender, eu acho que até favorável. Vamos conversar. Vamos conversar, mas não vamos assinar nada. Os países africanos fizeram isso. Vamos conversar, mas não vamos assinar nada. Porque eles também estão sendo submetidos a uma exposição de que eles não podem usar o solo. E como é que eles vão se desenvolver? 54 países africanos se juntaram numa federação, falaram, não vamos assinar nada. E aí é nesse sentido que eu vejo que o Brasil tem que caminhar. Nós não vamos assinar nada. E aí eu vou trazer uma aulinha de química para a gente sempre falar, quando falar sobre gases de efeito estufa, a gente pensar como o Brasil está na parada, né? E como é que funcionam os ciclos, tá? Então vamos lá. Um pouquinho de paciência agora, tá, gente? Que a gente vai falar agora sobre gases de efeito estufa, principalmente CO2. Vamos falar sobre o CO2, carbono.
Então, nós temos dois ciclos principais de carbono. O ciclo rápido, que esse acontece sobre a superfície, que é o que o Brasil faz. Então, o Brasil, apesar de prospectar petróleo e etc., ele utiliza muito pouco esse petróleo. Ele exporta também uma grande parte desse petróleo, exatamente para que os países desenvolvidos possam se manter. E aí a questão do ciclo rápido, que é a principal emissão nossa, é o desmatamento. Retirar a supressão vegetal para poder colocar um novo tipo de vegetação, principalmente pastagens, a parte de plantio de soja, né, agricultura. E aí você tem um ciclo rápido. Só que o que acontece quando você usa o solo, né? O solo, as plantas são compostas de carbono. Nós somos seres orgânicos, né? Orgânicos são aqueles que são compostos de carbono. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tron, né, que a gente chama. Então, essa composição, ela é necessária que você retire carbono de algum lugar, porque hum, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Assim que é a lei de Lavoisier, né? Não se perde átomos, né? Eles se transformam. Então, o carbono que está no solo, através das florestas, das árvores, quando você retira e queima, aquilo dali vai para a atmosfera. Quando você faz um novo plantio ali, a própria planta vai retirar, através da fotossíntese, gás carbônico para poder compor sua estrutura novamente. Então, no prazo de 5 anos, de 20 anos mais ou menos, você consegue retirar todo o CO2 daquilo que foi emitido, se você tiver um sistema de produção que seja sustentável. E é isso que nós estamos caminhando. Nós já estamos produzindo. Nós já temos, em termos de pastagens, o pessoal varia entre a mais ampla é de 127 milhões de hectares, que você pode renovar com algum grau de degradação, e a perspectiva de 40 milhões de hectares. Cada hectare é 10 mil metros, depois vocês fazem os cálculos. Mas o que eu quero dizer para vocês? Nós temos como retirar carbono e transformar isso em comida. Porque sobre a vegetação que você coloca, no caso de pastagens, tem um boi. Ele rumina aquilo, aí ele vai liberar CO2, CH4, gás metano, vai. Na hora que ele eructa, libera. Só que ele vai entrar num ciclo. 4, 5 anos depois, ele vai se transformar em CO2 e vai ser reabsorvido. É esse ciclo que o Brasil sempre trabalhou e vai continuar trabalhando. Por isso que 0,75% das emissões são realmente do Brasil. Quando coloca 5% é a área de desmatamento, mas esquece que existe um ciclo, que é esse ciclo rápido. Esse o Brasil sempre trabalhou. É um país eminentemente de produção agropecuária. Agora, vamos para um outro ciclo, ciclo lento. É o que compôs esse petróleo, tal, tudo. Vem a chuva, carreia com a água o CO2 da atmosfera, vai para o solo. Essa chuva, pelo fato de ter CO2, ela vai ser uma chuva ácida, gás carbônico, ácido carbônico. Esse ácido ele vai se juntar com as bases que tem no solo, carbonos, sódio, e vai formar carbonato. No caso de cálcio também, carbonato de cálcio. Que com o tempo vai formando as rochas, que são as rochas que a gente chama de calcárias, né? E essas rochas, inclusive, nas nossas terras, nós extraímos no Brasil, né, nós extraímos do solo para poder corrigir a acidez do solo, tá certo? Então, isso daí é uma forma de captação. E outra forma são essas plantas, animais que durante milhões de anos foram se decompondo no solo e que foram sendo aterrados por camadas de terras e foram chegando a lugares mais profundos, percolando, e com alta pressão e temperatura se transformaram em fósseis. Que esses fósseis são os que vão dar origem aos combustíveis fósseis, certo? Eles hoje são extraídos do subsolo. Eles não estão dentro desse ciclo normal que nós, Brasil, fazemos. Nós utilizamos esse ciclo, eminentemente. Então, nós estamos lá na rabeta em termos de utilização, né, de combustíveis fósseis. Até o próprio combustível fóssil, a gasolina, 25% é álcool, é renovável. Nós podemos produzir, como mostrei, através da hidrelétrica, através de combustíveis renováveis, energia solar e eólica, uma quantidade muito maior. Então, nós estamos caminhando num rumo de maior sustentabilidade mundial possível. Mas os países desenvolvidos, aqueles que eu mostrei que não apareceram aqui, eles retiram, eles emitem, através de combustíveis fósseis, retiram combustível fóssil e jogam na atmosfera. É esse combustível que está aquecendo o mundo, tá certo? Como eu mostrei para vocês lá atrás. Então, nós não temos que pagar conta nenhuma. E não temos que parar de fazer o que nós estamos fazendo. E temos que preocupar em produzir alimentos. Não entrar em discursos de que nós vamos parar de fazer, retirar o uso do solo, não vamos mais usar, não se tira, não derruba mais nenhuma árvore. Não. Vamos retirar e vamos entrar nesse ciclo de carbono rápido. É isso que nós temos que desenvolver. Tá certo?
Então, eu vou trazer uma outra notícia aqui para a gente caminhar para o encerramento, que é importante também vocês verem. Qual o risco da gente? A gente está com 6 eixos temáticos, foram definidos antes de iniciar a nossa COP30. Um deles é transformação da agricultura em sistemas alimentares. O que que acontece? Esses países que não cuidaram, que queimaram, chegaram, deixam a gente chegar onde a gente está e vão continuar queimando, porque eles já falaram que não vão parar de queimar, eles querem que a gente, que corresponde a 0,75% em relação de emissão, dê um jeito de parar de produzir alimento da forma que nós produzimos, transformemos a nossa agricultura do jeito que eles querem, para poder adquirirem produtos nossos, de comida. Ah, por favor, né, gente? Então, é necessário que nós tenhamos noção sobre isso. E aí, principalmente, que nós não assinemos nenhum compromisso nesse sentido. Então, eu estou falando agora no domingo, vamos até sexta-feira e depois nós vamos começar a debater sobre isso. Quais compromissos, se por acaso o Brasil vai assumir algum compromisso, ou se os outros países vão assumir compromisso com o Brasil. Porque nós não temos que assumir compromisso com ninguém, nós estamos no caminho correto. E aí vocês veem aqui, ó, isso daqui é da Embrapa, né? Que eu trago para vocês, que é a Jornada pelo Clima. A Embrapa está desenvolvendo carne de baixo carbono. Na COP30, pecuária sustentável. Nós temos agricultura sustentável, pecuária sustentável, tá certo? Então você faz aquilo que eu falei com vocês usam o próprio ciclo do carbono e aí faz uma integração. Lavoura, pecuária, floresta, integração lavoura, pecuária e floresta, de forma que você tem a lavoura, produza grãos, logo acima você produz uma pastagem, renova uma pastagem, coloca o gado, coloca árvores, dá bem-estar e tudo isso captura CO2, tá certo? Ao final, você vai ter quase que um CO2 neutro, produzindo alimentos. Então, não temos mais o que discutir. Agora é aplicar a tecnologia que já existe, recuperar pastagens, não assumir compromissos que sejam voltados ao nosso desenvolvimento e extrair o máximo possível que nós pudermos de tudo que nós temos aqui disponíveis para poder fazer o país desenvolver. Tá certo? Então, fertilizantes, utilizar as reservas de petróleo que nós temos, que nós já temos, para poder vender para esses países, porque na realidade nós temos a sustentabilidade, eles não têm. E também utilizarmos essas reservas, porque a gente pensa que petróleo como queima, né? Mas você tem uma série de derivados de petróleo, os plásticos são assim, fertilizantes à base de nitrogênio, muitos deles podem ser obtidos através dessa utilização, né, do petróleo. É necessário que você tenha, por exemplo, a ureia, né? Essa produção de fertilizantes, ela demanda também gastos energéticos. Então, o que eu espero que o país, até o final da COP30, faça é não assumir compromisso nenhum, porque nós já atingimos a nossa sustentabilidade. Farinha pouco, a meu perante primeiro, preocuparmos com essas duas questões principais, autossuficiência energética e autossuficiência e soberania alimentar, e não deixar que os outros países do mundo obriguem a gente a se curvar para utilizar o nosso solo, do nosso país, para produzir a nossa comida do jeito que eles querem. Isso não faz sentido nenhum, tá certo? Então vamos continuar produzindo. Eu estou vendo que está havendo uma mudança global em termos para onde o Brasil vai, né? Para onde os países vão. A globalização se desfez, né? Está se desfazendo. E cada vez mais nós estamos vendo essa preocupação de soberania. E eu acho que é aí que o Brasil vai despontar no mercado, quando ele entender que ele tem toda a soberania, toda a capacidade de atingir absolutamente soberania alimentar e absolutamente soberania energética. A partir disso, nós podemos desenvolver o país que nós quisermos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Tá? E não vamos ser responsáveis por todas essas emissões que causaram essas alterações climáticas. Então, estamos fora, não vamos resolver o problema dos outros, vamos cuidar do nosso país. Espero que tenha sido interessante para vocês. Vamos recuperar, depois vocês falem sobre essas aulinhas, vamos discutir sobre esses ciclos de carbono e vamos discutir sobre a responsabilidade do Brasil nesse contexto principal. É para os outros ou para os brasileiros? Eu sou favorável que seja para os brasileiros. E você? Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.